Olha só, eu peguei uma base de dados aqui. Deixa eu mostrar essa planilha aqui, que é onde tem os dados. É uma base de dados que eu peguei da internet, vou botar o link aí na descrição do vídeo, mas ela descreve como os vinhos são. Aqui tem é sobre vinhos, então o teu alcoólico, acidez, volatilidade, densidade, pH, tem o nível, concentração de álcool, tudo isso daqui que faz com que nessa coluna M esses vinhos com essas características sejam vinho vermelho. Aí tem outro aqui é branco, vinho branco. Ele faz a classificação entre esses dois, é vermelho e branco. Então, de acordo com cada um desses fatores aqui, no final ele diz que é um vinho vermelho. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou mostrar com o Python. É simples, mas é muito mais para entender como ele faz predição de uma coisa. Eu vou pegar depois valores disso daqui, sem o sistema saber que é vermelho ou que é vinho branco, e ele vai dizer: olha, esse vinho aqui é vermelho, esse vinho aqui é branco. E aí a gente vai ter como comparar para dizer: ah, acertou ou então errou. Que a gente vai ter a resposta preparada para ver se no final, quando ele disser se é vermelho ou se é branco, ele vai acertar ou errar. Quantos por cento ele pode errar ou quantos por cento ele pode acertar. Então vamos lá. Primeiro eu instalei aqui essa biblioteca, é uma ferramenta interessante para gerar análise. E tem mais coisas aqui. Vamos lá, eu começo a usar aqui no Python o Pandas e eu vou carregar o arquivo para poder ele ser lido pelo Python. E aqui eu tenho, quando eu teclo Enter aqui, isso aqui é uma célula, quando eu teclo, eu tenho abaixo da leitura do arquivo que tem os dados, que é aquela planilha, eu tenho esse header aqui que ele vai me mostrar justamente o que a planilha tem. Todas aquelas colunas lá da planilha, elas vieram da planilha, ó, elas vieram para cá, tudo igualzinho, do mesmo jeito. Eu vou pedir aqui uma informação, é o data info, eu armazenei todos os dados nessa variável e agora eu estou pedindo informação dessa variável. Aí para uma análise direta assim, ele me diz que tem muito float, tem muitas, são as colunas aqui, tem essa quantidade de linhas. Enfim, a gente pode até analisar muita coisa já por isso daqui, mas eu não vou entrar no mérito. Mas dá para saber que tudo é float, que tem aí no final tem um style que é um object, ele é uma variável categórica. Mas enfim, podia ser qualquer outro tipo de dados que eu estivesse pegando. Podia ser série temporal de chuva, de vários fatores, temperatura, e aí eu ia ter lá vários tipos de coluna. Se eu pedir uma descrição desse data, olha que interessante, ele tem aqui a contagem dos valores para cada coluna, ó, são 6.497. Ele me dá a média, no caso para essa coluna, ele já me dá uma média dessa coluna, ele me dá a média para todos eles. Quando eu digitei isso aqui, teclei Enter, ele deu a média para todas as colunas de uma vez só. De cara dá para fazer muita coisa só analisando isso aqui, porque todas as médias de todas as colunas já apareceram. Aqui é o desvio padrão de cada uma das colunas, o valor mínimo, o valor máximo. Aqui vale atentar para os quartis, que é a quantidade de valores que vai estar presente em 25% dos dados, a quantidade de valores que vai estar presente em 50% dos dados e a mesma coisa em 75% dos dados. Ele faz isso para cada coluna. Dá para fazer muita análise só olhando essa parte daqui desse describe. Mas vamos plotar aqui os gráficos de cada uma dessas variáveis. No caso, ele vai plotar gráfico do que é número. Não dá para plotar gráfico agora do que é texto, porque é aquela coluna do red e do white, que aí é vermelho ou branco. Letras a gente não faz gráfico, mas digitando aqui essa sequência de códigos, eu tenho aqui o gráfico do teor alcoólico, de todas aquelas variáveis, pH, qualidade, todos os gráficos estão aqui. Ele faz um histograma e aí basta uma leitura entender o que é histograma, mas pode procurar na internet e vai entender direitinho. É uma maneira gráfica de você ver muita coisa já de maneira rápida por aqui.
Eu resolvi plotar o gráfico da qualidade um pouco maior. Eu poderia escolher um desses daqui, eu botei no caso a qualidade, vim aqui, escolhi e imprimi aqui o da qualidade. Então a gente já tem aqui muita coisa para analisar aqui. Aí eu digitei aqui para a gente usar essa biblioteca aqui, é uma ferramenta interessante, ele vai fazer algumas coisas antecipadas e aí ele me dá um relatório muito bem feito aqui, o relatório dele. Ele, sobre esses dados aí, ele já me dá aqui uma tela dizendo o número de variáveis que eu tenho, as linhas, se eu tenho coisa duplicada, o total de memória que eu estou utilizando, média de uso da memória. Isso aqui é uma versão do Pandas, algumas coisas, mas tem avisos aqui que ele vai me mostrar coisas que apareceram duplicadas, que apareceram com zero, ou dependendo da base de dados que eu carregue, ele vai me dar outras informações aqui. E de repente, se eu tenho uma base de dados melhor, com mais dados, imagine aí uma base de dados de eleições e aí votação por cidade, ele já vai me trazer aqui um monte de informação interessante. As variáveis que ele está utilizando, e aí aqui, ó, variável é aquela coluna, são as colunas lá que ele tem. Ele bota uma miniatura do gráfico, já diz quem é o menor valor, o maior valor, a média, para eu analisar somente essa coluna, então eu já tenho aqui uma boa leitura dos dados. Ele faz a mesma coisa com todas as colunas, ó. Com a segunda coluna, com a terceira coluna, com todas as colunas, ele faz exatamente a mesma leitura. Você já consegue ver também muita coisa de maneira isolada. Vou descer aqui porque aí não interessa. Temos aqui, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Ele mostra de cada variável. Vamos aqui. Ele faz aqui uma interação, dois eixos, eixo x e y. E aí eu vou escolher aqui a relação das coisas. Atualmente está nessa acidez. E eu vou fazer o gráfico de concentração aqui dessas coisas, desses dados. De acidez por densidade, por exemplo. E olha, a densidade aqui dá para ver que tem um azul mais escuro aqui. Então dá a entender que entre 0,99 e 1 a gente tem essa concentração aqui de dados, que com essa acidez aqui, os dados com 10 são poucos, com essa densidade aqui entre 1 e 99. Mas tem uma alta concentração aqui de dados quando a acidez aqui é entre talvez 7 e 8 e entre talvez 0,80 para 1. E aí você pode escolher outras coisas aqui para você ver a relação pH com qualidade, por exemplo, ó. A qualidade aqui, o pH, só porque você só veio aqui e trocou a relação e você já vê o gráfico rapidamente. Correlações, se ele encontrar correlações, a gente vai ver aqui um pouco mais do escuro aqui no vermelho. Essa aqui é bem vermelho porque é a correlação dela com ela mesma. Então, ele traça a diagonal, mas note que a gente tem aqui outras correlações acontecendo. Dependendo do que a gente vai ter de análise, a gente já pode identificar aqui algumas boas correlações. Residual de açúcar, talvez com esses sulfetes aqui, álcool com qualidade, pH com sulfetes também, enfim, dá para olhar aqui, é a análise de correlação de Pearson, tem essas outras aqui que a gente já pode também analisar, ele já mostra os gráficos aqui, cada uma tem uma maneira de correlacionar os dados. Dados faltantes, se tiver, a gente vai ver aqui pela contagem, a gente sabe que o número total é esse, então a gente vai ver aqui as quantidades para cada um dos valores das colunas. Aqui ele pega as primeiras colunas, as primeiras 10, porque ele começa de 0 a 9, então são 10. As últimas 10 aqui, ele também está mostrando. Enfim, dá para ver muita coisa só com essa análise aqui rápida. Mas vamos fazer uma predição, vamos imaginar que a gente tem a base de dados e vamos imaginar que a gente vai fazer com que o sistema seja inteligente para entender quando aparecerem futuros dados diferentes, ele já classifica. Não, esse aqui é vinho branco ou então é vinho vermelho. Lá nos dados a gente tem uma coluna chamada Style, que ela tem lá vermelho e ela tem white. Como são colunas
literalmente categóricas, elas são de texto. Para poder a inteligência artificial rodar direitinho, ela precisa classificar isso aqui, rotular e colocar isso aqui como, por exemplo, red 0, white 1. Então, executando isso daqui, ele vai pegar todos os dados nessa coluna que tiverem red, vai botar 0, style, vai botar 1. Não precisa entender como ele faz, só basta entender que ele faz isso. Ele substitui palavras por 0 e 1. Então vai ficar aí uma dualidade para ele encontrar mais fácil futuramente algum teste que ele vai fazer. E a gente vai justamente dividir a base de dados no seguinte: a gente divide ela numa parte de teste e uma parte de treino. O treino vai servir para a inteligência treinar quais são aqueles fatores, aquele conjunto de fatores, linha por linha, como é que acontece para ser classificado como vermelho ou como branco. Então, o treino, a gente vai botar o Python para fazer, através do Pandas, esse treinamento. Então, ele vai analisar linha por linha, vai sair armazenando isso por debaixo dos panos. A gente não tem que se preocupar de como ele faz, só saber que ele faz um treino. E eu estou dividindo o seguinte: a base de dados aqui, com esse comando aqui, eu faço a divisão. Eu separei aqui uma parte da base de dados que vai ter nesse Y, vão ter todos os dados de style, ou seja, onde estava 0 ou 1, eu vou botar somente nesse Y aqui. Agora eu vou pegar o resto do que sobrou sem a coluna. Aliás, o banco de dados está inteiro e eu botei em X. Eu vou tirar, já que eu botei em Y separado, eu vou tirar a coluna style de dentro de data, para poder a inteligência artificial não adivinhar já vendo que style é branco e que vai ter branco e que vai ter vermelho. Se a gente vai testar, futuramente a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar as características e não vai dizer para o modelo, não vai dizer para o sistema que isso é vermelho, vai deixar ela adivinhar. Adivinhar é uma palavra meio forte, mas ela mostrar que quando ela treinou, ela vai saber que determinada coisa determinado vinho é vermelho ou que é branco. Então a gente pega e faz o seguinte: a gente tira da base de dados a style, porque é lá que está dizendo onde é vinho vermelho e vinho branco. A gente tira ela para a inteligência artificial nem ver. Então ela vai fazer os treinos dela, vai fazer todo o pensamento, mas quando a gente for testar, fazer o nosso teste, a gente tem a resposta de onde foi vinho branco, onde foi vinho vermelho, mas para testar a gente não vai querer que ele veja. Então a gente separa em dois grupos. A separação ela sempre é feita aqui com 30% que eu vou usar para teste e os outros 70% vai ser para treinar. Então aqui a gente tem uma biblioteca que faz um split, ela divide literalmente a base de dados, e aí eu vou gerar a parte de treino, a parte de teste. E aqui, para eu confrontar com o que eu tiver feito, eu vou ter o treino e vou ter o teste, que aí é onde eu vou estar confrontando o teste com treino. Depois que ele treinar, ele acertou o teste, a gente vai ver isso depois. E ele vai fazer isso no X, que é a base de dados sem a coluna style, e vai usar a de teste, e vai usar a coluna Y, que é onde estão as respostas do style, para treinar. Isso aqui é o treino dele. Ele vai pegar X, que não tem a coluna, e vai tentar sempre entender quando é que aconteceu o Y. E aí a gente vai dividir a base de dados inteira, ele divide aleatoriamente. Se eu dividir agora é de um jeito, se eu vim aqui 10 minutos depois, ele divide de outra forma. 30% para teste, então sobrou 70% para treinar. Quando ele faz essa divisão aqui, ele já está treinado. Aliás, ele já separou as coisas que ele vai usar para treino. E essa minha linha aqui seguinte, ela usa esse algoritmo de inteligência artificial para fazer justamente o fit que vai ser usado. O fit é a aplicação do algoritmo que vai tornar o sistema inteligente nessa classificação.
Então a gente vai ter aqui como que importar essa extra trees um poderoso algoritmo de árvore, muito poderoso. Faz parte do Assembly e do Skylane. Skylane. Então a gente vai ter aqui ele sendo colocado no modelo e aí eu posso chamar o modelo, que no caso é uma árvore. Basta procurar na internet árvore de decisão, vocês vão entender bem direitinho. Mas ele vai usar treino de X, treino de Y, para ele entender aqui como é que ele vai construir a inteligência dele para acertar futuramente. Então o fit é o método que a gente usa para ele treinar com o modelo que é usado com o algoritmo de árvore. Na linha seguinte, vamos ver aqui o score. O score é o quanto ele vai ter isso acertado mediante o teste dele, que ele vai fazer depois que ele treinar. Então ele vai dar um score aqui, vai colocar na variável resultado, e eu estou chamando aqui a acurácia. Quando eu mandei rodar e ele treinou, ele fez o treino dele, ele verificou que ele tem 99% de condições de acertar. Quando futuramente eu tiver todos os dados daquelas características e eu apenas não souber quando é vermelho, ele está dizendo que ele tem 99% de possibilidade de acertar. Então veja só, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, vou fazer um teste que é o seguinte. Lá do meu teste, lá do X que eu tinha separado, eu vou pegar a linha 400 até a linha 403, são 3 vinhos que vão estar lá, aleatórios, e vou pedir para ele predizer, o predict faz a predição. Então ele vai armazenar isso aqui em previsões e depois eu mando exibir previsões. Vamos fazer isso aqui, eu vou rodar, vou mandar ele apresentar a previsão dele, se ele acertou, pronto. A gente tinha separado que 1 é white, então ele, na hora que eu peguei essa separação da linha 400 para 403, ele pegou 3 vinhos lá, todos eles aqui por coincidência são vinhos brancos, ó, que a gente colocou como 1. Então ele com 99% de possibilidade de acertar, ele está me dizendo que isso aqui aconteceu. Então vamos lá, eu vou pegar aqui o teste, só que o Y é onde está a minha resposta, de se é 0 ou se é 1, para poder eu ver se acertei. Tá aqui, ó. O primeiro vinho tinha esse ID e ele acertou, ó, tá vendo, ó? 1. O segundo ele acertou. O segundo também e ele acertou. Então veja só, é um algoritmo muito poderoso. Talvez aqui eu confesso que eu não sei muito explicar os detalhes, mas fico aberto aqui para se alguma dúvida, alguém quiser algum esclarecimento, tirar alguma dúvida. Eu peguei essa base de dados na internet, é uma base de dados de vinhos que mostra várias características de vinho e no final ele diz se é vermelho ou se é vinho branco. Eu tirei a coluna que tinha a classificação já dizendo, no caso, que era vinho, que era vermelho e que era branco. Tirei. Depois eu separei o que eu ia testar do que eu ia depois futuramente comprovar. O que eu testei eu coloquei no X. O que eu tenho para comprovar do que realmente é verdade está no Y. Então quando eu botei não precisa entender o que faz por debaixo dos panos, mas ele fez. Ele criou um modelo usando árvore de classificação. É muito poderoso esse algoritmo. E ele usou aqui os treinos que eu tinha separado, aplicou o fit, quer dizer assim, faça, praticamente faça o modelo. Aqui ele já treina, aqui ele já dá o score do treinamento que ele está fazendo e bota no resultado. E aí ele me disse que era 99% de acerto que ele tem condição de acertar. Quando eu fiz aqui, eu peguei lá do meu teste a linha 400 até a 403, isso aqui faz isso, esse comando. Eu peguei 3 vinhos aqui, mandei ele fazer a predição e ele disse, ó, a minha predição é que o primeiro é white, o segundo é white, o terceiro também é white. Vamos ver se já que a gente separou, vou pegar agora o Y teste também com as mesmas linhas. E tá aqui, ele realmente acertou. 1 e 1. Então é isso, resumidamente a gente teve primeiro uma exploração de dados,
com uma biblioteca muito poderosa. Aí você vê que a gente... Olha, e tem muito mais coisa. Isso aqui eu estou tentando até resumir e o vídeo está ficando longo. Mas basicamente é isso. A gente fez uma exploração de dados, a gente viu a média, desvio padrão, primeiro quartiza como é que estão os dados lá, valor máximo, valor mínimo aqui, plotou aqui os gráficos para já ter uma ideia do que estava acontecendo. Enfim, dá para fazer muita coisa. Tem muita análise interessante de correlação que ele já bota, um gráfico aqui de para relacionar as variáveis. E no final eu vim aqui com uma predição rápida para a gente entender que um algoritmo, existem outros, viu? Existe outros tipos de árvore, existe regressão linear múltipla. Todos eles a gente pega e faz um import dele, depois a gente aplica, a gente põe isso na variável, aplica o que a gente está testando com um treino, que a gente precisa dividir a base de dados em treino. Depois a gente pega e faz o score. Basicamente é sempre esse caminho. Faz o score do que ele escolheu lá para treinar. E a gente vai fazer isso em cima de um teste. Quando a gente tem o resultado, ele bota aqui. Tem várias métricas de resultado também. Mas está aqui, ele me disse que era 99, eu predisse, ele acertou aqui os três, enfim. Resumidamente é isso. Fico aberto aí para qualquer esclarecimento.